para o intervalo, porque na volta, o doutor Leandro Teles está com a gente, vamos falar de dois assuntos importantes. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Epilepsia e convulsões. Qual a diferença entre as duas? É interessante. Falta fundamental. E sério, vamos falar sobre esse assunto em 2 minutinhos depois do intervalo. Até já! Hoje o doutor Leandro Teles está com a gente vai falar sobre epilepsia e convulsões. Qual a diferença das duas coisas? A gente vai abordar esse tema, é claro que é importante que você mande suas perguntas e a gente fez uma matéria com resumo dos assuntos. Vamos ver, doutor? Vamos lá. Vamos lá. Hoje é Dia Nacional e Latino-Americano de Combate à Epilepsia, doença que atinge 65 milhões de pessoas ao redor do mundo. Além disso, 1 em cada 26 pessoas já foi, é ou será um paciente portador da doença. Estatística preocupante, já que 40% dos casos são tratados de forma inadequada ou simplesmente não são tratados. Problema que pode refletir em complicações para a vida social do paciente. Também é muito importante que as pessoas saibam como reagir ao se depararem com uma crise epilética, onde o paciente estará convulsionando. Isso ajuda a evitar sequelas irreversíveis. Por isso, tire suas dúvidas sobre a epilepsia e saiba mais sobre as causas, sintomas, tratamentos, agora no Mulheres. Eu estava aqui conversando com o doutor Leandro Teles, a gente comentava o quanto que muitas vezes as pessoas confundem uma convulsão com epilepsia e vice-versa também, né, doutor? São termos parecidos e às vezes a gente usa como sinônimo. Epilepsia é uma doença, é uma tendência a ter crises epiléticas, convulsivas ou não. Tem vários tipos de crise, algumas são convulsivas. Convulsão é aquela crise mais forte, é uma crise epilética mais exuberante, onde a pessoa se debate e tal. Então, convulsão é um evento, é uma crise motora mais forte. Epilepsia não, é uma doença onde a pessoa tem uma tendência a ter crises epiléticas, podendo ser desse tipo mais forte ou até tipos mais leves, onde a pessoa não se debate, não cai, às vezes é uma sensação. Então, qualquer distúrbio transitório do sistema nervoso para mais pode configurar a epilepsia, que é aquela coisa de você perder o controle de uma função durante alguns segundos a poucos minutos e depois recuperar. Mas uma pessoa que é epilética e tem só essa sensação, ela pode também de uma hora para outra começar a ter aqueles ataques epiléticos? Evidentemente, Pode, né? eventualmente pode. A epilepsia tem basicamente dois tipos. Um tipo generalizado, onde a pessoa tem uma crise que pega o cérebro todo. Agora tem pessoas que têm crises que começam numa parte específica do cérebro. Então elas vão ter uma sensação. Pode ser uma contração na mão, pode ser uma sensação de medo, de estranheza, pode ser um formigamento. Agora, mesmo essa crise que começa numa parte do cérebro, pode pegar o resto, pode contaminar. A gente chama de uma crise convulsiva secundariamente generalizada. Ela nasceu pequena. E aí a pessoa deixa passar, às vezes, o sintoma, que vem e vai, que vem e vai. Ou a pessoa desliga e volta, desliga e volta. Essa pessoa tem sim, em alguns casos, risco de uma crise mais forte eventual. Por isso, a gente tem que buscar sempre uma ajuda médica e seguir a orientação desse médico para te acompanhar, né? Sem dúvida, caso médico, caso... Sério, não é brincadeira. Vamos dar uma olhadinha nos nossos mitos e verdades? Olha, Legal. Epilepsia é uma doença rara. Primeiro grande mito, né? É uma doença muito comum. Das doenças neurológicas crônicas, é a mais comum. Se você tirar a enxaqueca, a epilepsia já é a segunda. A gente tem no Brasil mais de 3 milhões de portadores de epilepsia. Se pegar o mundo, mais de 50 milhões. Nossa, a chance de alguém ter epilepsia é em torno de 1 a 2%. É muito alto. A chance de alguém ter uma crise epilética isolada, que não configuraria epilepsia porque não foi recorrente, é de 5%. Uma a cada 20. Grande? Muito grande. A gente fala pouco de epilepsia. E a desinformação leva ao estigma, ao preconceito. Então, como a gente fala pouco, dá a impressão falsa de que é algo raro. Não. Qualquer um pode se deparar no metrô, na padaria, com alguém tendo uma crise epilética. Então, porque é um transtorno extremamente frequente. Então, hoje, a gente está aqui para isso, para trazer à luz a uma doença que é um pouco negligenciada, mas é muito frequente. Vamos ver mais um? Bora. A epilepsia é sempre genética. A epilepsia, na verdade, ela é um conjunto de doenças. Existem formas genéticas e formas não genéticas. Então, do jeito que está a frase, é um mito. Então,
Qualquer cicatriz cerebral, Kátia, pode levar à epilepsia. A pessoa teve um AVC pequenininho, pode dar uma epilepsia depois? Pode. E ela pode nem saber que teve um AVC pequeno. Pode nem saber, pode ser que a epilepsia seja o primeiro sinal de uma lesão que ela teve e não percebeu. Olha. Então qualquer cicatriz, traumatismo craniano pode dar epilepsia? Pode. Infecções? Pode. Genética? Pode. Tem formas que são genéticas, malformações, anóxia no parto. Então qualquer pequena cicatriz cerebral pode levar à epilepsia. Mas também tem epilepsia, Kátia, que você faz os exames de ressonância e não encontra alteração. O cérebro é bonitinho, mas a pessoa carrega na genética uma tendência de tempos em tempos ter crises. Então também é epilepsia. Então a epilepsia ela é um conjunto de doenças e não uma doença só. Por isso que tem casos muito graves e casos mais leves. Por isso que tem crises que é de um jeito e de outro. Por isso que é tão heterogêneo, é tão diferente. Quem conhece um paciente com epilepsia, conhece um paciente. Não conhece todos. Não dá para generalizar. Puxa, por isso que é tão complexo, né? Exatamente. Vamos ver mais um? Convulsão e ataque epilético são coisas diferentes. Isso é verdade. Convulsão é uma crise epilética, é um exemplo, é um tipo. É aquele que todo mundo conhece. Que a pessoa cai no chão, se debate, saliva, fica roxo, revira o olho. Então a convulsão é um termo leigo. O médico nem usa tanto convulsão, a gente usa um outro termo que é um pouquinho mais chatinho. Mas convulsão seria uma crise epilética com um componente motor mais exuberante. Mas ele é só um tipo. Existem outros tantos tipos que são mais sensitivos, ou psíquicos, ou visuais. Então o leque diagnóstico é muito maior. Então são coisas diferentes. Epilepsia, doença. Convulsão é um tipo de crise epilética. Mas convulsão você pode ter por outros, com outros starts também, que não é epilepsia, Exatamente. Né? A epilepsia, a gente diagnostica quando a pessoa tem 2 ou mais crises não provocadas. Agora, a pessoa pode ter convulsão sem ter epilepsia. Por exemplo, a pessoa está numa abstinência alcoólica, a pessoa tomou um remédio. A criança, às vezes pequena, entre 3 meses e 5 anos, tem aquele febrão rápido, tem a convulsão febril. Não é epilepsia, porque é uma crise isolada, precipitada pela febre. Então, quando existe um desencadeante óbvio, pode ser só uma convulsão e não epilepsia. Olha como os termos são diferentes. Mas quem tem epilepsia tem uma chance maior de ter convulsões. Mas olha como a gente já usa como sinônimo e não é, né? A gente acaba generalizando, né? Exatamente. Vamos ver mais um? Bora. Durante uma crise, devemos impedir que o paciente engula sua própria língua. Até se falava, ai, tem que segurar a língua da pessoa com ataque epilético. Isso é um grande mito, talvez um dos maiores mitos que envolvam a epilepsia e o desconhecimento. Quando você se depara com uma crise epilética forte, convulsiva, você não deve introduzir a sua mão e nem nenhum objeto dentro da boca do paciente. O paciente, às vezes, ele tem uma dificuldade de respiração que é transitória. Primeira coisa, é um fenômeno que começa e acaba. Geralmente ele dura em torno de 3 a 5 minutos no máximo. O paciente, você ajuda muito ficando ao lado dele, protegendo a cabeça. Vira ele de lado? Se você tiver tranquilidade, você pode. Se você percebeu que o paciente não bateu a cabeça forte e você, nesses casos, não deveria manipular o pescoço, você percebeu que ele caiu de forma tranquila, não tem um risco de traumatismo craniano, você pode virar ele levemente de lado. Se você tiver um travesseirinho, uma almofada, ou até uma roupa que você pode amassar, coloque embaixo, porque a cabeça às vezes fica batendo e machuca, né? Virar de lado ajuda, porque você diminui o peso da língua, da barriga para cima. Quando a gente está assim, a pessoa também, por exemplo, quando se dorme e ronca, exatamente, a língua fica flácida e tampa. Então você consegue fazer isso virando de lado. Outra coisa que é aquela salivação que fica exagerada na crise, ela começa a escorrer. Aí você pode pôr um paninho ou só esperar. Você colocar um objeto na boca do paciente traz risco para você, que pode tomar uma mordida, né? Ou ter eventualmente contato com uma saliva de um desconhecido. Outra coisa, se você colocar um objeto, tipo uma colher, você pode quebrar um dente que vai para o pulmão, pode levar a hemorragias. Então, é muito importante saber o que não fazer nessa hora. Verdade. Não precisa dar água, dar remédio, não precisa colocar sal. Nem esfregar álcool na mão. Antigamente falava isso? Falava. Pega álcool e esfrega na mão que volta. Isso é absurdo. Como é uma patologia que começa e acaba sozinho, às vezes a pessoa tem a falsa impressão de que ela ajudou. Mas não. Então, nessa hora, tranquilidade, abre espaço, protege o paciente sem segurá-lo. A cabeça é o item mais importante, vira de lado e aguarda passar. E tira tudo que ele possa se machucar, porque afasta o ambiente, pedra, às vezes é aqueles curiosos, né? Sim, fica tudo acumulado, né? O que eu faço enquanto isso? Observa, cronometra
porque quando chegar o resgate, o médico, eles vão perguntar quanto tempo durou a crise. Então é importante você olhar no relógio, ver mais ou menos, parece sempre que é uma eternidade, para quem não está acostumado, né? Porque é uma situação muito dramática. Cronometra, outra coisa, depois o paciente pode ficar um pouco confuso, atrapalhado. É normal, essa hora não né? é para você conter o paciente, nem querer debater uma coisa muito sofisticada, fica ao lado dele, só protege o paciente, que é um fenômeno, 90% das vezes, transitório. E aí depois que ele tiver já normal... Pode perguntar, equilibrar... você tem epilepsia, não tem, não tomou remédio? Se ele nunca teve aquilo, pronto-socorro. Se ele já teve, já sabe que tem a doença, liga para o médico dele. Tá bom. Então essa é a orientação do suporte, então cuidado. Esse é um grande mito. A língua não enrola. Ninguém consegue engolir Não vai a própria morrer língua. porque engoliu a língua, né? Quem faz a gente engolir é a língua, né? Como é que a gente pode engolir, auto-engolir a própria língua? Senão a gente isso é um engoliria mito. a língua toda hora. É um mito. A dificuldade respiratória é por secreção e pela própria característica da convulsão. Vira de lado e aguarda. Vamos ver mais um? As crises podem ser controladas com medicamentos. Grande verdade. O tratamento padrão para epilepsia, medicamento, tem algumas que vão se beneficiar de outros tratamentos, como cirurgia, se houver um foco identificável e não responder bem ao remédio, ou se a epilepsia estiver sinalizando uma doença que precisa operar. Mas, grande parte dos pacientes, medicamento. É uma doença que responde muito bem ao remédio, Kátia. 70% a 80% conseguem controlar as crises com 1 ou 2 remédios. Imagina, 80% tem uma vida praticamente normal com 1 ou 2 medicações. Por que tanta gente não se medica? Infelizmente, às vezes falta acesso, às vezes falta medicina especializada de qualidade. O Brasil, ele é referência na distribuição de medicamentos para epilepsia. Tem farmácias de alto custos, mas infelizmente é muito comum você ver ainda pacientes sendo medicados de forma meio padronizada. Ah, toma esse remédio que é padrão. Cuidado. A gente tem hoje em dia mais de 10 tipos de remédios diferentes e associações diferentes, cada um tem que buscar o seu adequado controle. Por isso que os casos mais intensos, onde o paciente não está controlado, o ideal é acompanhar com um especialista, com neurologistas. Quadros mais fáceis de controle pode ser com o clínico geral. Tá. Vamos para o último mito, é verdade? Pois tem perguntas, mande as suas. Pacientes com epilepsia têm dificuldades mentais. Esse é um grande mito e tem que usar o dia de hoje para elucidar isso. Epilepsia é uma doença que a pessoa tem risco de tempos em tempos, ter crise epilética, só. Então essa pessoa normalmente tem inteligência normal, ela é emocionalmente normal, ela pode ter vida absolutamente normal, tem que ter chance de trabalho, vida social, pode casar, ter filho, ter netos. Então é uma doença como é a diabetes, como é a hipertensão, uma doença crônica. É óbvio que existem pacientes que têm epilepsia por conta de uma doença grave que também dá alteração mental. Mas aí são casos específicos. Então existem casos onde a pessoa tem epilepsia e retardo intelectual, tem epilepsia e outra doença. Então, mas tem muitos casos, e a maioria, são pessoas absolutamente normais, com inteligência normal, até acima da média, e eventualmente tem que ser visto dessa forma. Você falou ainda mais no dia de hoje, porque é o Dia Nacional e Latino-Americano de Combate à Epilepsia, né? E principalmente combate à falta de informação sobre a epilepsia, né? Porque a pessoa que tem epilepsia sofre 2 vezes. Pela epilepsia e pelo preconceito. O preconceito ele é pior que a epilepsia. A epilepsia comete a pessoa por 30 segundos, 1 minuto, às vezes uma vez por ano. O preconceito ele é sorrateiro, né? Você tem epilepsia, a pessoa já fala, opa, então calma. Tem formas muito leves, é uma doença de fácil controle, tratável. A gente tem que levar esses pacientes para a vida normal, vida produtiva, não vida improdutiva, né? Não é para ficar em casa, é para viver e jogar o jogo. Vamos ver agora as perguntas que surgiram? Olha, a primeira de quem é? Vamos ver. Ana Letícia. Minha vizinha engravidou durante o tratamento para epilepsia. Ouvi dizer que os medicamentos causam malformações terríveis. Ela resolveu parar os remédios por conta própria, mas tem medo de dar uma convulsão. Existe algum tratamento natural que ela possa fazer nessa fase? Essa é uma ocorrência extremamente comum. A pessoa está tomando remédio e aí engravida e fica com medo de prejudicar o bebê com os remédios. Mas se ela tem uma convulsão aí, não prejudica mesmo? Com certeza. Então esse é o recado. A epilepsia descontrolada, ela faz muito mais mal à gravidez do que os medicamentos. Quando a pessoa descobre que está grávida, o bebê já tem boa parte da formação, já foi. Feita, né? Então, primeira coisa, está tomando remédio para epilepsia, tem desejo de engravidar, avisa o médico antes.
né? Hoje em dia, a gente até já repõe o ácido fólico para toda mulher que usa remédio para epilepsia, mesmo que ela não queira engravidar. Se ela quiser, mais ainda, 3 meses antes, começar a repor o ácido fólico, uma espécie de uma vitamina, isso já protege um pouco o bebê. Agora, os remédios, eles aumentam muito pouco o risco de malformações. O risco média é em torno de 1 a 3%. O remédio vai levar em torno a 5, 7%. Ainda assim, é muito mais provável que a gravidez seja absolutamente perfeita, tranquila. Né? Ainda mais se você estiver tomando ácido fólico, ainda mais se você comunicar o seu obstetra e o seu neurologista para conduzir a gravidez, porque é uma gravidez um pouco mais peculiar, a gente chama de pré-natal de alto risco, né? Mas pode engravidar, principalmente se a mãe estiver controladinha, principalmente se ela for bem aderente ao remédio. Interromper o remédio abruptamente é um absurdo, porque você entra em abstinência rapidamente e pode ter uma crise muito forte. Então, este é um exemplo a não ser seguido. Tem médico para isso. Descobriu que está grávida? Ligar para o obstetra, ligar para o neurologista, juntar todo mundo e decidir a melhor conduta para essa gravidez, como a maioria das vezes é, tranquila. Inclusive pode amamentar, hein, Kátia? Pode normal, né? Pode amamentar, lógico que tem que consultar o pediatra e observar a reação da criança. Mas, de modo geral, a gravidez é tranquila, mas, de novo, sempre prevenção, planejar a gestação para tomar as medidas antes de descobrir que está grávida. Agora, é bom que a vizinha da Ana Letícia busque a orientação do médico dela para ver se ela volta a tomar o remédio, de que forma agora, né? Agora é hora de voltar para atendimento médico. E respondendo a pergunta final que ela fez, existe algum tratamento natural? Natural, né? Normalmente, não. Então é buscar o médico para ele decidir qual a melhor conduta a partir de então. Mas fica o alerta, porque isso é extremamente frequente. Agora, a gente tomar cuidado com o que parece ser natural, porque quando a gente vê natural, parece que não faz mal, né? Não, isso é um absurdo. Natural só quer dizer que veio da natureza. E tem vários venenos que vêm da natureza. Ó, cogumelo. Então, cuidado. Não tem cogumelo que mata? Exatamente. Não tem planta. Ó, planta comigo ninguém pode. Uma criança come e morre. É importante que você siga a orientação de um profissional habilitado de Claro. confiança, né? Então, cuidado. Vamos ver mais uma? Maria Cruz. Os medicamentos para depressão podem causar epilepsia? De modo geral, não. Mas existe uma ressalva. Pessoas com tendência à epilepsia podem ter exacerbação, piora das crises, quando recebem alguns remédios para depressão. Então, existe sim essa relação. Então, se você começou um remédio para depressão, é importante que o seu médico saiba se você tem ou não epilepsia. Caso você comece o remédio e apresente uma crise, é importante comunicar imediatamente o médico, porque existe. Então, isso acontece com alguns remédios, principalmente aqueles mais estimulantes. Quase sempre vem uma ressalva na bula. Se você tem epilepsia, avise o seu médico, ou se tomar o remédio e tiver uma crise, você avisa o médico. Se tiver uma crise pelo remédio, a gente não chama de epilepsia, a gente chama de convulsão ou crise sintomática aguda pelo remédio. Aí o médico vai suspender o remédio. Mas não é uma preocupação, é importante que você passe a comunicação, mas a gente não vai evitar de tratar depressão, nem em pacientes epiléticos, por conta disso. A gente vai escolher adequadamente o remédio e conduzir o caso. Mesmo porque a gente já falou com o Dr. Leandro Teles aqui sobre depressão, e depressão é uma doença. E se é doença, tem que ser tratada, né? Tão ou mais grave que a epilepsia, pode estar conjuntamente associada e as duas têm que ser tratadas. O médico com informação vai saber orientar. Vamos ver mais uma? Márcia Furreal. Ouvi dizer que um episódio antigo de Pokémon causou epilepsia em centenas de crianças japonesas. Isso é verdade? É verdade, eu ouvi isso. Você ouviu isso? Eu ouvi. Isso aconteceu e agora o Pokémon voltou, né? Tá aí agora nos aplicativos. O que está agora causando é transtorno financeiro, porque tem gente sendo roubada, né? Porque o celular fica na mão, desatento no multitarefa e dança. E o Pokémon, que foi responsável por este evento, foi o Pikachu, o mais famoso dos Pokémons. Isso aconteceu, Kátia, na década de 90. Em torno de 1996, 97, teve um episódio de Pokémon que é um desenho, é um anime, né? Então foi um desenho que ele tinha um disparo de luz, né? Que alternava cor, que era vermelho e azul. E aí aconteceu que no dia que apresentaram esse episódio, várias crianças do Japão passaram mal, algumas centenas. Algumas com náusea, com turbação visual, tontura, e algumas com crises epiléticas. Então isso pode acontecer. Crianças que têm epilepsia, principalmente uma forma específica de epilepsia, ou que tem uma tendência e nem sabem, elas podem ser sensíveis à fotoestimulação. Tipo essa luz strobo que tem nas danceterias. Não raro acontece isso, a pessoa é exposta a uma fotoestimulação e isso desencadeia, vira um gatilho para a crise. Imagina o Pokémon na época, um sucesso, muita gente assistiu, alguns passaram mal por outras coisas e uma parcela passou mal por epilepsia. Mas não foi o Pokémon que causou a epilepsia. Ele não tem esse poder, o Pikachu não está tão poderoso assim. Na verdade, ele foi um gatilho, ele desencadeou... Como poderia ser qualquer outra luz pulsante. Poderia ser outra luz.
Teve até um episódio que aconteceu, que o pessoal entrava por uma rua, tipo uma marginal, Sei. e aí percebia que acontecia muito acidente naquela região. Depois que foram estudar a região, perceberam que o cara vinha com o carro, velocidade alta, e o outdoor refletia o sol numa frequência que estimulava. Pulsante. Então a fotoestimulação ela pode induzir epilepsia, não epilepsia, crises e quem tem tendência. Mas não é qualquer tipo de epilepsia, são as epilepsias que a gente chama de fotossensíveis. Quem tem epilepsia e está vendo a gente sabe o que eu estou falando. Quando você vai fazer um eletroencefalo, que é um exame para epilepsia, sempre eles vão lá e piscam uma luzinha no seu olho, para ver se aquilo atiça. Então a fotoestimulação ela pode ser um desencadeante. Mas não precisa deixar de assistir o Pokémon. Pode assistir, esse episódio ele foi retirado, é conhecido como episódio proibido, entre aspas. Depois disso, muito cuidado foi tomado com relação à frequência e à exposição. E os desenhos mais perigosos sempre vêm com aviso, né? Então pode jogar, usar o aplicativo, só não vai ser roubado, né? Porque... Dá mole com o celular na mão, você vai ver. Vamos ver mais uma? A última pergunta de hoje, da Edilene. Meu sobrinho recebeu o diagnóstico de epilepsia e está tomando medicamentos. Ele já teve 3 crises esse ano e tem apenas 13 anos. Fizeram exames específicos e vieram normais. O diagnóstico pode estar errado? Olha que pergunta interessante, né? Primeiro, epilepsia acontece em ambos os sexos e qualquer idade. É um pouco mais comum na infância, mas pode acontecer e começar em qualquer idade, até com 80, 90 anos. Aqui no caso é um jovem, 13 anos, um jovem aparentemente normal, teve 3 crises. Então, epilepsia, 2 ou mais crises não provocadas. Legal, diagnóstico clínico bem feito. Mas os exames específicos E aí, normais. exames específicos devem ser ressonância, imagino eu, e o eletroencéfalos que eu falei agora. Pode ser normal. Primeiro porque a ressonância vê a anatomia. Eu acabei de falar que a epilepsia pode acontecer em cérebro sem lesão. Existe epilepsia sem lesão cerebral. Aliás, é super frequente. Então, uma ressonância normal não afasta o diagnóstico. E o eletro? O eletro, Kátia, ele é uma amostra. Naquele momento não teve atividade epilética, mas ele tem que fazer outras tantas vezes. Aquilo é um exemplo. Então existe epilepsia com exames normais. Tem que fazer os exames, até para ver o tipo, mas a normalidade não afasta o diagnóstico. O diagnóstico ele é clínico. Se a impressão do médico é que aquilo realmente preenche os critérios clínicos de epilepsia, essa pessoa merece o tratamento. Então ele tem que continuar tomando remédio. É lógico, a pergunta é abrangente. O diagnóstico pode ir errado? Não parece estar errado. É compatível. Mas lógico, se ela tem dúvida, buscar uma segunda opinião. A Kátia sempre fala, né? Tá inseguro, tá na dúvida, procura um outro neurologista, ou neuropediatra, ou neurobiatra, para tirar a dúvida. Mas, a priori, epilepsia é compatível com exames normais. E por isso que é importante, gente, buscar sempre a orientação do médico. Não sentiu confiança ou ficou em dúvida, busque uma segunda opinião, mas siga direitinho a orientação do médico. Ainda mais com adolescentes, pré-adolescentes desse jeito, né? 13 anos. Logo está na adolescência, começa a sair, tem que saber como agir, como perceber esses primeiros sintomas. Essa idade ela é crítica, Kátia. E muitas pessoas começam a epilepsia nessa idade. Depois da primeira menstruação na mulher, no menino também entrou nessa idade. Só que daí começa a andar sozinho, daqui a pouco já quer dirigir, vai às vezes pra balada, tem luz que pisca, tem privação de sono, começa a ter às vezes a oferta de álcool. Então tem que saber com quem está se tratando. Porque a criança, ela cresce e começa a brincar com brinquedos mais perigosos. É verdade. Então é importante que o diagnóstico seja preciso. Olha, eu vou passar para vocês os contatos do Dr. Leandro Teles. Entra no site, tem matérias super legais. Para a gente que é leigo mesmo, para a gente entender, matérias que vão fazer a gente ter um conteúdo, uma informação maior, para quando a gente chegar num médico, poder tirar as nossas dúvidas. Porque você não pode, em forma alguma, deixar de ir a um médico nos primeiros sintomas que você tiver, alguma alteração que seja, por menor na sua vida, começou a se repetir, vai no médico. E siga o que ele te passar, né? www.leandroteles.com.br no Instagram. No Instagram, NeuroLeandro Teles. Então, quem gosta do Instagram, NeuroLeandro Teles. Facebook é uma fanpage, Neurologista Leandro Teles. E aí pode deixar sugestões de temas, deixar suas perguntas, mas tenha paciência, né, gente? Porque ele é médico, trabalha bastante. Não dá tempo de ficar respondendo para todo mundo toda hora, né? Infelizmente não. Gostaria de poder ter mais tempo, mas a gente sempre tenta responder ao máximo. Mas é sinal que você é um ótimo médico e muitos pacientes vão fazendo seus tratamentos da forma correta com você, porque você explica muito bem. E eu acho que isso é muito importante, por isso que a gente fala da gente ter essa confiança entre médico e paciente, para a gente continuar o tratamento. Se é um médico que não explica, a gente não entende o que a gente tem, como que a gente vai seguir? Você tem razão, não é verdade? E você é muito bom. Obrigado, parabéns. Kátia. Sabe que somos seus fãs, né? Beijo, obrigada. Beijo nas meninas, viu? Manda sim. Ô, médico bom esse, E como? Viu? Não é não? Maravilha!